que nos foi, que nos foi feito para podermos falar um pouco sobre este projeto. Já vamos explicar um bocadinho o que é que trata e um pouco também sobre estas áreas das novas tecnologias de informação, pronto, e tudo o que envolve o projeto e algumas experiências pessoais e sobre como trabalhar com esta, com esta coisa gigantesca que se chama novas tecnologias da informação. Meu nome é Gerardo Gonçalves, sou, sou licenciado em História, com uma especialização em Arqueologia, um mestrado, uma pós-graduação em Arqueologia, depois um mestrado em Arqueologia e Ambiente, uma tese, várias especializações lá fora, na área da dendrocronologia, datação através dos anéis das árvores, pronto, vários cursos e experiências nas áreas da digitalização, dos sistemas de informação geográfica, pronto, um bocado para complementar os trabalhos, os trabalhos na área da arqueologia, com estas metodologias que facilitam muito este tipo de trabalho. Eu comecei numa época em que, há algum tempo atrás, numa época em que isto não existia. Portanto, só para dar um exemplo, trabalhos arqueológicos ou outros na área do património, uma coisa que demorava a fazer, não sei, uma semana ou uma semana e meia, hoje em dia fazemos em 90 minutos, uma hora, com um grau de exatidão muitíssimo superior, dependendo da área, não é? Mas isto só para justificar porque é que utilizamos isto e já vamos ver. Bom, depois, o meu percurso estive ligado à Universidade de Évora, ao Laboratório de Arqueologia da Universidade, 5 anos. Depois enverdei por uma parte mais da arqueologia preventiva e salvaguarda do património arqueológico e pronto, e basicamente continuo a fazer parte do CIDEU, do Centro de Investigação da Universidade de Évora, não como membro colaborador, investigador, e pronto, e nos últimos tempos, há mais de 12, 13 anos, me dedico um pouco a isto das novas tecnologias da informação, discursos pedagógicos para mostrar, porque o discurso que nós temos é um discurso mais técnico e as pessoas do comum dos mortais não entendem esse discurso técnico. Então há que transformar um pouco esta linguagem, não é? Para poder explicar com calma e com paciência às pessoas, não é? As pessoas que visitam os sítios, com os museus, que utilizar um pouco estes recursos. Eu vou só pôr, pronto, isto é basicamente o meu percurso e alguns dos meus interesses. E vou só agora passar aqui, se consigo pôr aqui a apresentação. A apresentação que resume muito o projeto. É uma coisa muito resumida, mas penso que vai dar para explicar um pouco. Deixa-me ver se conseguem ver a apresentação bem. Pronto. Eu acho que antes de começar a entrar dentro deste tema, era bom que eu explicasse um pouquinho por onde é que isto começa, ou seja, como é que começa este projeto. Tinha aqui uns apontamentos e acho que queria só aqui pôr aqui umas ideias antes de falar disto, que é, as ideias centram-se numa questão fundamental e sobretudo no mundo rural, não é? Longe dos centros, longe do litoral, longe das grandes cidades, são sítios que envolvem os habitantes, envolvem a comunidade rural, toda a gente tem acesso quase toda a gente tem acesso a um telemóvel, tem acesso às redes sociais, tem acesso a uma série de tecnologias, mas depois o que se verifica é que, na realidade, toda essa tecnologia, todo esse mundo, o património cultural não integra
ou seja, não consegue integrar-se neste mundo. Parece que é uma coisa à parte. Se bem que ultimamente têm surgido aí uns QR codes, uns pequenos projetos que, que envolvem um pouquinho disto, mas com a tecnologia que há, com as técnicas, com os métodos que existem, isto pode ser muito bem explorado e facilita muito o acesso não físico a sítios arqueológicos, por exemplo, que sabemos que não podem ser visitados, não é? Porque estão em locais íngremes ou em sítios complicados para a mobilidade, entre outros, não é? E esses sítios, com este novo recurso, com este recurso às novas tecnologias, podem ser, digamos, postos em relevo e as pessoas podem ter conhecimento e podem conhecer o sítio sem lá ir, ou indo lá ainda podem conhecer melhor, porque lá, nesses sítios, através deste projeto e de outros iguais, não é? Existem recursos que facilitam a compreensão destes sítios. E eu já disse isto várias vezes e as pessoas que entendem isto, que é, se nós vamos visitar, por exemplo, algum monumento em ruínas, uma vila romana, uma capela parcialmente destruída, que só o olho de pessoas treinadas, arqueólogos ou historiadores ou pessoas que estão dentro do ramo é que conseguem mais ou menos reconstruir mentalmente o edifício ou o sítio. As pessoas, como já têm comentado, as pessoas comuns, não é? Vão aos sítios, a um sítio arqueológico e não conseguem, à partida, descodificar o que lá está, ou reconstruir o que lá está. E estas novas tecnologias permitem isso, como já há vários exemplos aplicados, não é? E o projeto Panónias, aliás, que é diferente de Panóias. Panóias é uma coisa, este nome Panónias é outra. Já vou explicar rapidamente do que é que se trata. Portanto, este nome Panónias é uma designação oriunda mais ou menos do século VI, quinto, sexto ao sétimo, sobretudo quinto e sexto depois de Cristo, quando os reinos, digamos, os reinos suevos ocupam o território e através de umas reuniões que ocorreram em Braga, outra ocorreu em Lugo, foram os chamados concílios, criam uma delimitação, uma espécie de limitação administrativa religiosa de todo o território a norte do Douro e não só, parte até Coimbra, provavelmente. E estas divisões, cada uma delas foi atribuída um nome, uma designação. E por acaso, este nome Panónias diz respeito, segundo trabalhos também já feitos pelo professor Alarcão, por vários estudiosos também que já se debruçaram nesta temática, diz respeito basicamente à área geográfica que compreende neste momento 3 concelhos, nomeadamente o Conselho de Sabrosa, o Conselho de Alijó e o Conselho de Mursa e também uma parte do Conselho de Vila Real que envolve o sítio arqueológico de Panóias. Portanto, foi a partir daí que, tendo em conta todo o património que existe, património arqueológico, histórico e até etnográfico, que existe nestes 3 concelhos e no sítio arqueológico de Panóias, queríamos pegar nestes sítios arqueológicos, em alguns sítios arqueológicos, digitalizar os sítios e centrar toda a informação num espaço que brevemente, para o ano estará disponível, um espaço que é um polo arqueológico e a partir daí coordenar com a ajuda dos vários municípios, porque isto é um projeto que foi, digamos, funciona em conjunto com o apoio logístico e financeiro de 3 municípios, o apoio logístico do sítio arqueológico de Panóias e o financiamento do Turismo de Portugal. Uma parte é financiada pelo Turismo de Portugal, outra parte é financiada pelo conjunto dos três municípios. Portanto, digamos, é um projeto que tem a colaboração de instituições locais, dos municípios e de algumas outras instituições, envolve também
o comércio local, porque é integrado, o comércio local é integrado também no projeto, mas a ideia é esta, ou seja, a ideia foi congregar dentro de uma região administrativa ou religiosa bastante antiga, uma região delimitada no primeiro reino cristão, digamos, do Ocidente, e a partir daí criar uma imagem, aqui podem ver o que está a rodar aqui. O que está a rodar aqui é uma moeda em ouro, cunhada no sítio arqueológico perto do sítio arqueológico de Panoias, em Constantim, pelo rei Sisebuto. Esta moeda não está em Portugal. Há uma cópia, há uma outra moeda que esta sim está no Museu de Vila Real, e isso demonstra materialmente que o sítio, para além de toda a documentação pouca que existe, que o sítio realmente, ou que essa área realmente existiu, porque há outros materiais associados, materiais arqueológicos. Foi a partir daqui que decidimos fazer este projeto, e cujo promotor é a Associação de História e Arqueologia de Sabrosa. Este projeto está na fase de execução já. Portanto, no que é que consiste o projeto? O projeto consiste em parceria com os municípios, com o município de Sabrosa, Alijó e Mursa, e o sítio arqueológico de Panoias, fazer a digitalização de diversos monumentos e sítios que se encontram em cada um destes concelhos, não é? Sobretudo os sítios com impacto, mas o projeto, digamos, o projeto fica em aberto, ou seja, já vou explicar como, ou seja, podemos acrescentar ao longo do tempo mais sítios arqueológicos, mais digitalizações, mais percursos, e cada vez, portanto, acrescentar valor não só ao projeto, mas a todo o património dos municípios, através de roteiros, através de códigos implantados no município, ou através de recursos como uma aplicação para smartphone ou tablet, não é? Onde os visitantes podem conhecer os sítios que estão no projeto e ter como é que se diz, uma perspectiva virtual virtual e presencial, mas virtual, sobre a reconstrução do monumento, informações técnicas para transformadas em informação pedagógica, realidade virtual, realidade aumentada, e pronto, isto pode ir cada vez evoluindo. Vou só passar aqui, só para dar uma ideia. Portanto, o projeto enquadra-se, como já referi, nesta zona que é uma zona no Alto Douro vinheteiro, portanto, classificado pela Unesco como Património da Humanidade. Envolve, como já disse, os 3 concelhos, e esta informação também já foi dita, portanto, financiado pelo Turismo Portugal. Aqui é uma primeira abordagem aos sítios que inicialmente estão a ser tratados, portanto, desde monumentos megalíticos, que no território existe um número significativo desses monumentos, comumente chamados como antas, ou dolmens, ou sepulturas megalíticas, não é? Alguns deles já foram escavados, portanto temos, para além da informação que já existe, a informação física do monumento, alguns deles ainda têm outro tipo de informação sobre artefactos que lá foram encontrados, sobre histórias que lá se contam, portanto pessoas que lá participaram nessas escavações. Tudo isso faz parte da história do monumento e da história da comunidade. Depois também castros, portanto, povoados fortificados, sobretudo o Castro de Sabrosa, em Mursa, o castro da em Lijó, o castro do Pópulo, em Mursa, o castro de, agora falta-me o nome, o castro de, foi escavado pela professora Santos, o Castro de Palheiros, exatamente. E no documento está errado. O Castro do Pópulo é Lijó, no 13, deverá ser Castro de Palheiros, Mursa. Penso que será isso. Desculpa interromper. Portanto, não tem mal. Portanto, isto são sítios que, alguns deles,
já foram, portanto, esta listagem inicial, alguns deles já foram trocados, já foram alterados, porque chegou-se à conclusão de que seria mais interessante colocar outros. Portanto, isto não foi uma decisão da associação, foi uma decisão em conjunto com as várias instituições. O Santuário de Panóias, que pertence, portanto, que está sob a tutela do Património Cultural IP, a Capela da Misericórdia, Anta da Fonte Coberta, a Ponte Romana de São Mamede Ribatu, em Lijó, portanto, uma série de monumentos que, portanto, que fazem parte do projeto. E através deste, não é só do monumento em si, mas é da modelação do monumento, da digitalização do monumento, da inclusão de técnicas de valorização e divulgação, animação com personagens virtuais. Para além disto, todo este projeto é acompanhado de um guia virtual. Que, portanto, isto aqui são alguns exemplos do que está a ser tratado e digitalizado. Neste caso, esta estrutura que aqui está, a digitalização, é um santuário pré-romano que não vai integrar no projeto, mas é um santuário pré-romano só para mostrar algum trabalho que se tem feito. Este outro modelo aqui à direita, que é uma árvore, que é o conhecido negrilho de Miguel Torga, que foi a árvore a partir da qual, não só, mas a partir da qual Miguel Torga se inspirou em São Martinho de Anta para alguns dos seus trabalhos. Esta árvore, isto é uma das vantagens da digitalização. Este modelo que aqui estão a ver, portanto, este modelo digital da árvore, foi feito há alguns anos atrás, uma perspectiva de digitalizar o monumento, que é um monumento, para depois ligar esta digitalização com uma promoção do património imaterial ligado à poesia do Torga. O monumento, a árvore tinha uma doença, a árvore teve que ser abatida por causa da segurança, não é? Das pessoas da terra e dos visitantes, porque podia acontecer algum acidente, então a árvore foi abatida e este modelo digital é um modelo com um erro entre meio centímetro a 2 milímetros e é o único exemplo multidimensional que existe daquela peça simbólica emblemática do território e que já não existe. Portanto, isto só para dar um exemplo das vantagens de utilizar estas tecnologias para a preservação do património. Em qualquer momento, esta peça que aqui está, esta reprodução da árvore, pode ser impressa numa impressora 3D em tamanho real, inclusivamente, e pode ser colocada numa exposição, uma coisa qualquer que se faça relativamente aos trabalhos do Torga. Portanto, só para dar um exemplo das potencialidades disto, que são gigantescas. Isto é outro exemplo. Este aqui são exemplos, são digitalizações dos marcos da Ordem de Malta, presentes no Conselho de Sabrosa. Isto é o sítio arqueológico de Panóias, que já foi integralmente digitalizado. Já há modelos digitais deste sítio, já há impressões 3D deste sítio, já há colocação nessas impressões 3D porque este sítio, esta e outras fragas, onde tem estes tanques, nas fragas, em alguns sítios das fragas haviam pequenos templos. Esses pequenos templos já foram impressos, já foram colocados à escala nas maquetes e pronto, depois no fim quando o projeto for concluído, não é? Os visitantes vão poder ter uma visão mais aproximada portanto, do sítio arqueológico e inclusivamente com outras informações mais técnicas, rituais, portanto, uma série de outros elementos que facilitam a compreensão. Porque é que
O impacto já disse isto, mas o projeto tem como base a enorme escassez da acessibilidade digital para o património no território, independentemente de diversos esforços que são muito valorados, não é? Continua a existir uma falta de, digamos, de inovação na valorização destes sítios rurais. Não só do ponto de vista, digamos, de utilização das novas tecnologias, como também dos acessos, como de outras situações da preservação, que nestes casos, por exemplo, o caso de Sabrosa é extremamente complicado, porque são sítios de grandes dimensões, são sítios que requerem muito ou algum investimento, e este projeto também procura, digamos, dinamizar os sítios através de atividades que se possam fazer nos sítios. Uma dessas atividades que vai ter continuidade é um evento que se faz no sítio arqueológico da Necrópole das Tossas. É um solstício, a celebração de um solstício de verão, onde desde há 2, 3 anos tem havido peças de teatro, aliadas às novas tecnologias também, e a ideia é também replicar um pouco algumas destas coisas noutros sítios, que têm potencial, e que pronto, tem que se criar uma espécie de, como é que dizer, uma espécie de linha condutora para que as pessoas também comecem a visitar mais estes sítios e a preservar mais estes sítios. A associação não é da opinião de que a melhor maneira de preservar os sítios é escondê-los, com medo que as pessoas vão e afetem o sítio. A nossa experiência é exatamente o oposto. A nossa experiência com o projeto de investigação que temos na Necrópole Medieval das Tossas é que as pessoas, quanto mais conhecem o património delas, mais o preservam. Nós temos telefonemas e chamadas de atenção de habitantes locais, perto da Necrópole das Tossas ou de outros sítios, a informar-nos que anda ali uma pessoa que não a conhecemos, anda ali num sítio, querem vir cá ver o que é que se passa, querem que a gente vá falar com a pessoa, vai tentar. Pronto, e isso é exatamente o contrário do que da visão que se tem de que quando valorizamos as coisas ou mostramos as coisas, as pessoas vão lá destruir. E um dos objetivos deste projeto é mostrar de uma forma pedagógica, interativa, já que há recursos para isso, já que há tecnologia, aproveitar essa tecnologia e colocar, fazer uma posta em valor de todo este património. Evidentemente, não vamos conseguir chegar a tudo, mas como o projeto é aberto, e a associação vai continuar a digitalizar após o fim do projeto e vai continuar a integrar este património neste projeto, que é um projeto intermunicipal, digamos, envolve 3 municípios, como já disse, penso que vai ser uma mais-valia, um contributo para a defesa e valorização do património. E os quatro objetivos principais têm a ver com uma espécie de solução global integrada em rede que procura estudar e valorizar o património cultural, que é uma função da associação e de todos nós, integrar este património cultural num turismo sustentável, uma chamada economia circular, digamos, uma espécie de retroalimentação de todo este conjunto de elementos, incentivar também a economia local para que utilize este projeto e o património para poder integrar, seja no aplicativo, seja no site, seja nos outputs do projeto, os locais que os visitantes ou os locais podem utilizar para fazer uma refeição, tomar um pequeno almoço, adquirir produtos locais, adquirir produtos tradicionais, ou seja, um dos objetivos deste projeto também é não desligar a questão económica da questão patrimonial.
E esse também, e eu acho que isso faz todo o sentido. Ou seja, não podemos desvincular. Nós gostamos de preservar o património, gostamos de valorizar, gostamos de estudar, mas seríamos muito ingênuos se pensássemos que o património sobrevive por ele próprio. Tem que haver uma ligação entre a economia, sobretudo a economia circular, em meio rural e com o turismo sustentável. Ninguém quer ir a um sítio histórico onde estejam milhares de pessoas, não é? À volta de uma torre, a tentar entrar na torre e nós ali 2 horas à espera, ou 3 ou 4 horas, e desistir daquela iniciativa cultural. Portanto, tudo isto tem que ser tomado em consideração quando falamos também no turismo sustentável. E este projeto também está feito não para aqueles turistas ou visitantes que vêm, digamos, visitar os sítios em pacotes turísticos, que saem dos barcos e que vêm nos autocarros. Este projeto não está vocacionado para isto. Este projeto está vocacionado para o turista ou o visitante que vem por conta própria, ou seja, vem à descoberta. Claro que se vier um grupo ou 2 grupos do outro, portanto, deste turismo mais massificado, não tem grande problema. Agora não queremos é que ocorra o que ocorre em Pisa, o que ocorre o que ocorre em Milão, o que ocorre pronto, nestes sítios assim, onde nem os moradores, nem os habitantes, nem os turistas se sentem pronto, de uma forma harmoniosa em conjunto com o património. Portanto, para este projeto pensamos sobretudo também nessa parte. O projeto centra-se, porque tinha que ter um sítio para promover e para mostrar algum desse património físico, não é? Centra-se numa antiga escola primária que foi requalificada há alguns anos atrás, mas que, entretanto, naqueles financiamentos para polos arqueológicos, centros interpretativos e tudo e mais alguma coisa, o que acontece foi que se fez um investimento nesta escola, como em milhares de escolas e milhares de polos, por aí, e depois de feitas as obras, o sítio fechou, não havia orçamento para técnicos e para ocuparem os postos, não é, para manter o sítio aberto, e entretanto o sítio fechou, a associação comprometeu-se a trabalhar no sítio, portanto a fazer diversas atividades, o sítio abriu outra vez e é neste sítio, nesta escola primária localizada na aldeia da Garganta, em Sabrosa, onde alguma parte do projeto vai estar, digamos, posta. Sobretudo materiais arqueológicos, evidentemente, que saíram portanto, da escavação, de várias escavações que temos feito no Conselho, relativamente aos outros materiais arqueológicos de outros concelhos, não, como é compreensível, esses materiais arqueológicos não podem estar aqui, porque fazem parte do património dos outros concelhos e, naturalmente, têm que ficar neste concelho, porque esses concelhos têm espaços onde divulgam esse tipo de património material, mas o que vai haver aqui neste polo vão ser réplicas digitalizadas, impressas em impressões 3D e depois tratadas, desse outro património que está nos outros concelhos, seja património arqueológico material, ou seja, peças, algumas, seja outro património construído, reproduzido à escala e com vídeos interpretativos sobre, por exemplo, como é que se construiu a ponte romana em Mursa, que alterações é que teve, é uma ponte da época romana que depois foi reconstruída na Idade Média e Idade Moderna, tem uma calçada romana associada à ponte, portanto, tudo isto poderá ser depois aqui neste espaço, poderá ser visualizado numa forma interativa. O espaço vai ter uma sala do território, onde se vai
valorizar o património e a própria história de cada um dos concelhos e do sítio arqueológico Panoia. Vai ter algumas réplicas, vai ter vídeos curtos, ilustrativos do enorme património que estes concelhos têm, e vai ter também uma sala imersiva onde as pessoas vão poder entrar na sala imersiva e ver imersiva e sensitiva, vão poder ter acesso a uma experiência sensitiva sobre o património destes 3 concelhos e do sítio arqueológico de Panoias. Para além disso, vai haver também óculos de realidade virtual, cada um dos concelhos vai ficar com uns óculos de realidade virtual para que esses óculos possam ser levados a feiras de turismo, para as pessoas poderem experienciar, com base nesses óculos, digamos, o património que esse concelho e que no conjunto estes concelhos têm. Depois vai ter também uma sala dedicada, uma espécie de pequeno anfiteatro, dedicado a pequenas conferências e encontros, sala de exposições, vai ser readaptado o espaço do Laboratório de Arqueologia da Associação, vai haver e os trabalhos vão continuar, os trabalhos seja de investigação histórica, arqueológica, também incluindo uma parte ambiental, vão ter aqui também. E eu falei há pouco da realidade virtual e da realidade aumentada. O projeto vai ter também não sei se estou dentro do tempo, já estou. Esteja à vontade, temos tempo, não curto, esteja, continua à vontade. Pronto, então o projeto vai ter um guia virtual. Esse guia virtual é o Druida, portanto é uma personagem, é um ator que colabora connosco já há quase 4 anos, já referi no Solstício, não é? Num evento que procura valorizar um sítio arqueológico que estava completamente esquecido, um sítio arqueológico que é a Necrópole Medieval das Tossas, que foi identificada no princípio do século XX, em 1912, por um coronel que era interessado pelo património, o Albino Lopo, que era uma pessoa que é uma referência para todos aqueles que querem estudar o património histórico e arqueológico da região aqui desde Sabrosa, Vila Real, Mursa, Bragança, Carreira de Anciãs. Portanto, esse homem percorreu este território todo e foi identificando sítios e escrevendo sobre sítios, e um desses sítios foi a Necrópole das Tossas. A Necrópole das Tossas, a partir desse momento, a primeira referência, feita por o coronel Albino Lopo, a partir daí nunca mais se fez nada no sítio arqueológico, até que ele depois nos anos 90, foi relocalizado pelo professor Huguete Bacelar, da Universidade do Porto, mas a partir daí a relocalização foi feita, portanto escreveu-se meia dúzia de parágrafos sobre aquilo, e depois só com os trabalhos de investigação no âmbito de um projeto plurianual de arqueologia é que, digamos, se mais ou menos descobriu alguma coisa do que havia por baixo daquele sítio arqueológico. Foi a partir daí que decidimos valorizar o sítio através das artes performativas do solstício de verão. Um solstício de verão aqui tem uma particular importância porque há muitos solstícios. Celebram-se muitos solstícios, por exemplo, no Marão celebram-se solstícios, em Stonehenge celebram-se solstícios, em todo lado celebram-se solstícios. No entanto, aqui, neste sítio arqueológico, um sítio arqueológico que tem uma série de pedras fincadas, como se fossem menhires ou estelas menhires. Essas pedras fincadas têm um determinado alinhamento em relação ao horizonte, e esse alinhamento, coincidência ou não, encontra-se num vetor num ponto onde o Sol nasce no dia 21 de junho de cada ano. Ou seja, a partir daí, entretanto, antes de iniciar esta promoção deste sítio, fizemos as medições astronómicas, fizemos o levantamento integral do sítio, em planta, e tivemos que ir testar depois se de facto
o Sol nascia naquela posição e, de facto, quando testamos isso, e ocorreu, não é? Quando testamos isso, decidimos que era uma maneira de poder promover e valorizar o sítio. Então, a partir daí, surge esta figura do druida, que é feita, é encenada por um colega nosso, que é ator, trabalha no Porto, tem uma longa experiência nestas áreas, tem projetos super interessantes relacionados com o património e as artes performativas, sobretudo o teatro, e então tem-nos ajudado e aceitou fazer parte deste projeto, aceitou ser digitalizado com um digitalizador. Essa digitalização depois foi algo de animação e neste momento é uma das caras do projeto. Pronto, vai haver um holograma no sítio, portanto no polo arqueológico vai haver um holograma onde esta personagem vai explicar algumas questões relacionadas com o que é Panónia, com o que é o projeto, porque é que é importante, quem é que foram os suevos, quem é que foi o Teodomiro, quem é que foi o São Martinho de Dume, que por acaso o São Martinho de Dume, o bispo de Braga, por acaso é oriundo da região de Panónia, que é uma região que fica a sul da Hungria, uma região que tem uma coincidência, não é? Porque esta figura, o São Martinho de Dume, veio daquela região, depois veio para a região aqui do Porto, portanto depois tornou-se bispo dos suevos, e por acaso até foi essa personagem que teoricamente teria dado o nome, teria posto o nome de Panónias ao sítio, portanto a esta delimitação geográfica, administrativa, religiosa, que já foi estudada, portanto já foi estudada pelo Pierre David, um historiador francês, pelo professor Alarcão, por várias pessoas que já se debruçaram sobre este assunto. E, para além disso, vai haver uma aplicação, também já referi, essa aplicação vai ter diversos componentes, vai ter construção virtual, vai ter documentação de fácil acesso, fácil leitura, muito curta, sobre os sítios, vai ter também uma georreferenciação, a geolocalização do sítio onde as pessoas estão, dos monumentos que existem, vai ter também uma outra parte, que era o que eu referi há pouco, vai ter uma componente mais económica, com informação de todas as instituições, restaurantes, cafés, tudo que faça parte ou que integre o projeto. E essa gestão vai ser feita pela associação, ou seja, o facto de haver um sítio, um comércio listado nesta plataforma, esse comércio vai ser frequentemente revisto, porque às vezes as coisas passa o tempo, os comércios fecham, mas continuam nas listas. Entretanto, as pessoas deparam-se com uma coisa que está na lista, mas que está fechada. Então, isso pode causar algum transtorno e alguma irritação. Então, vamos ter esse. Já fizemos o levantamento, portanto, algum levantamento dessas instituições, e em conjunto que era uma coisa que já tinha sido, portanto, não é uma coisa original, isto já existe. Eu, com um colega meu, lá por volta dos anos, não sei, não me lembro bem, mas deve ter sido 2008, 2007, criamos uma coisa chamada Via Monumenta, que era uma aplicação que fazia exatamente isto. Quando surgiram estas aplicações, criamos essa aplicação, Via Monumenta, e a aplicação era mais ou menos isto, que era, tinha geolocalização, tinha os mapas, tinha as fotografias dos sítios, tinha a explicação dos sítios, e começamos por Évora. Começamos em Évora, a aplicação chamava-se Via Monumento Évora. Fomos apresentar a proposta ao município, o município não achou interessante, mas, no entanto, colocamos a aplicação online, para as pessoas poderem visitar, e através disso, isto só para contar uma
Isto foi há algum tempo, ou seja, esta questão destas aplicações não era muito vulgar. Depois fomos contactados por Coimbra, pelo município de Coimbra. O município de Coimbra quis replicar aquilo. Então fizemos o Via Monumento a Coimbra, que era uma coisa desta, e pronto. E então o impacto que isto teve na altura foi significativo. No entanto, depois cada um seguiu o seu caminho, não é? E então ficou esse marco. Mas a experiência foi super interessante e deu bons resultados. Isto para dizer o quê? Que isto não é uma coisa inovadora. É uma coisa inovadora na tecnologia utilizada, que é esta coisa da digitalização, porque para este projeto usamos digitalizadores, scanners, digamos, de infravermelho, scanners, usamos a fotogrametria também, quando as situações de digitalização são mais complexas ou menos complexas, dependendo do tipo de artefacto ou do tipo de monumento, daí utilizamos um ou outro processo. Depois também utilizamos drones com câmaras fotográficas para fazer a fotogrametria. Também utilizamos drones com câmaras de infravermelhos para fazer alguns levantamentos, porque há coisas que a fotogrametria não consegue ver, mas depois se utilizarmos ou o infravermelho ou a falsa cor ou outro tipo de tecnologia, podemos determinar ou identificar certas coisas que são importantes para valorizar e para mostrar certos pormenores de certos monumentos. Pronto, isto são protótipos e ainda não está acabado, portanto isto é um exemplo de um processo, porque é um processo misto, ou seja, este processo de digitalização e modelação é exatamente isso, é um processo de digitalização que depois sofre um outro processo de modelação e reconstrução virtual. A vantagem disto é que a vantagem não, optamos por utilizar, para este caso da reconstrução, utilizar software open source para fazer a modelação e a reconstrução. No entanto, para fazer a digitalização, não foi possível utilizar software open source, é software pago. Mas pronto, só para dar um exemplo aqui do que é que isto é a capela de Arcã, portanto é uma pequeníssima aldeia perto da aldeia da Garganta. É uma capela interessante porque dentro da capela encontramos e digitalizamos também uma pequena estatueta em granito, uma pequena estatueta em granito, que, portanto, já fizemos o estudo, não é uma coisa românica, portanto, é uma estatueta românica, provavelmente não seria desta capela, seria para lá levada, não é? Mas a capela, portanto, pelos elementos arquitetónicos presentes e preservados na capela, a capela é já bastante antiga, provavelmente do fim do românico, não é? Porque até inclusivamente tem documentos históricos do século XIII e XIV, já é referenciada esta região, portanto a aldeia da Garganta já existia no século XII, aqui Arcã também já existia no século XIII, portanto estas populações, não é, já são bastante antigas. Aqui mais um exemplo, a ver se consigo pôr aqui. Isto é um exemplo. Isto é a Mamoa das Madorras, portanto é uma anta que foi escavada, uma anta que foi escavada também pelo professor Hueto Bacelar, nos anos 90, a partir da digitalização do monumento que lá está agora, o monumento está mais ou menos preservado, a partir da digitalização do monumento e da reconstrução virtual com o recurso às plantas, alçados e cortes feitos pela equipa do professor Hueto Bacelar, esta é uma ideia, ou seja, há várias hipóteses que exploramos para fazer
a reconstrução e para explicar melhor, sobretudo às pessoas, aos visitantes, aos curiosos e aos jovens, como é que isto funcionava, como é que isto era construído. Só vou adiantar aqui um bocadinho para se ver melhor. Portanto, isto é um exemplo da modelação. Portanto, foi feita, como já disse, a digitalização do monumento. Essa digitalização depois foi levada para um software de modelação e a partir desse software de modelação criam-se os modelos, criam-se os vídeos e criam-se as animações. Esta animação é inicial, portanto isto ainda falta aqui trabalhar muita coisa, mas, por exemplo, no caso de Mursa já temos algumas coisas feitas e no caso da Lijó temos também a Mamoa, a entrada da fonte coberta, onde inclusivamente conseguimos, através da modulação, colocar lá os enterramentos, fazer a deposição dos vasos funerários, portanto toda essa parte mais interativa. Isto aqui é outro exemplo de uma coisa que foi digitalizada e depois modelada. Isto é a Igreja Românica de São Lourenço de Riba Pinhão também. Foi removido daqui porque esta igreja tinha uns anexos, na realidade, no real, no que lá está, tinha uns anexos, não eram anexos contemporâneos à construção da igreja, então, através da modelação, removemos esses anexos e o que temos aqui é uma visão, digamos, mais ou menos original, fiel do tempo em que a igreja acabou de ser, portanto, construída e durante o tempo da utilização. Claro que ainda falta aqui alguns pormenores, não é? Mas o projeto ainda está a andar. Temos também já digitalizada a Porca de Mursa. A digitalização da Porca de Mursa, ainda vamos voltar lá, mas a primeira digitalização que fizemos, conseguimos isolar bem que afinal não é uma porca, é um javali, porque conseguimos isolar através da digitalização os dentes, que ainda são preservados num dos lados mais, no outro menos, mas pronto, também foi interessante essa parte e esse tipo de peças, portanto, a Porca de Mursa, já fizemos uma versão, não tenho aqui porque não somos nós que fazemos, digamos, o tratamento, nós fazemos a modelação, a associação faz a modelação, faz a digitalização, mas depois há uma empresa que faz todo o tratamento, digamos, como é que é de explicar, multimédia, ou seja, uma empresa especializada na comunicação. Então faz o levantamento, faz as versões mais como é que é dizer, mais interessantes, mais apelativas ao público. Mas já fizemos uma versão, porque também, como eu disse, também vai entrar uma parte do património imaterial. Estou-me a lembrar de Mursa, por exemplo, o famoso soldado o Milhares, não é? O soldado já digitalizamos. Sim, já o pusemos a falar, portanto, já está digitalizado. E isso é super interessante, porque isto não é só património material, isto não é só igrejas, não é só conventos, não é só antes, porque umas coisas não conseguem viver sem as outras. Já ando nisto há mais de 25 anos e sei que é muito bonito o património imaterial, mas se esse património imaterial não estiver associado a qualquer coisa material, perde completamente o significado, porque a materialidade é muito importante para as pessoas. E então decidimos também pôr um bocadinho de materialidade no soldado e na expressividade, utilizando várias técnicas, não vou agora estar aqui mas ficou super interessante. Só que ainda está numa fase. E a Mursa também, e a Sabrosa também fizemos algumas coisas super interessantes. O projeto ainda está a menos de meio, mas pronto, vamos. De Panoias também foi uma experiência muito boa, porque é um sítio fantástico, é um sítio único na Europa, é um sítio que está pouco valorizado,
precisava ser estudado, precisava ser mais estudado, porque é um sítio, como já referi, é um sítio super interessante e queria trazer muitas inovações a nível da investigação e toda esta questão que tem a ver com a valorização e divulgação do património. Eu agora deixava aqui, já estou fora da hora, eu agora deixava aqui este espaço se alguém quiser comentar, alguém tiver alguma dúvida sobre a tecnologia que utilizamos, sobre várias coisas que quiserem, eu fico à disposição para